Imagine uma madrugada de inverno tão fria que o próprio ar parece congelar nos pulmões, onde o silêncio da neve fresca é subitamente interrompido por um rastro que desafia a gravidade e a razão, cruzando mais de 150 quilômetros de telhados e muros em uma única noite. O palco deste enigma é o Condado de Devon, no sudeste da Inglaterra, uma região de beleza rústica e isolamento geográfico marcada por penhascos dramáticos que enfrentam o Canal da Mancha e o Mar da Irlanda. Em 1855, Devon era um lugar onde o progresso industrial das ferrovias contrastava com uma população rural que ainda se agarrava a tradições ancestrais. Era uma terra onde se acreditava que curar furúnculos exigia caminhar 6 vezes ao redor de uma sepultura recém-cavada. O inverno daquele ano foi um dos mais severos do século XIX, com temperaturas tão baixas que os rios se transformaram em massas de gelo lamacento e a neve, outra hora fofa, tornou-se uma crosta rígida e sonora sob os pés. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever e deixar um like para apoiar o meu trabalho. É simples e não custa nada. A história ganha vida às 6 da manhã em Topsham, quando o padeiro Henry Pauck saiu de sua padaria para apreciar a paisagem estaladiça e gelada. Pauck, um homem acostumado à rotina do pão matinal, deparou-se com algo que o fez esquecer o trabalho. Uma linha de pegadas em forma de ferradura, cada uma com cerca de 10 centímetros de comprimento, que começava rente a uma cerca e avançava em linha reta. O que o perturbou não foi apenas o formato de casco, mas o fato de as marcas serem perfeitamente lineares, indicando uma criatura bípede que caminhava com um propósito, um pé à frente e outro atrás, sem o zigue-zague natural de um animal de 4 patas. Não demorou muito para que Albert Branford, o diretor de uma escola da vila, se juntasse a outros homens para seguir o rastro. Branford, com sua mente analítica, ficou perplexo ao ver que as marcas não desviavam de obstáculos. Elas subiam paredes de pedra de quase 4 metros de altura e continuavam do outro lado, atravessavam telhados cobertos de neve e passavam por coberturas onde nem mesmo um gato conseguiria passar. Em Lympstone, o pânico foi semeado quando os moradores notaram que o rastro se aproximava das portas e janelas de quase todas as casas, como se o visitante noturno tivesse parado para observar as famílias enquanto elas dormiam. Enquanto isso, em outra vila, Dawlish, o proprietário de terras, Mr. Whitcomb, descobriu as marcas dentro de seu jardim murado e trancado, um local teoricamente inacessível a qualquer criatura terrestre. Em Manhead, o mistério desafiou ainda mais a lógica. Um fazendeiro seguiu as pegadas até uma pilha de feno de 5 metros de altura que estava intacta e sem marcas ao redor. As pegadas simplesmente desapareciam no topo e reapareciam na base do lado oposto. O ponto mais crítico da jornada ocorreu no estuário do rio Exe, uma massa de água com 3 quilômetros de largura que não estava congelada o suficiente para suportar o peso. As pegadas desciam até a margem ocidental e, milagrosamente, reapareciam alinhadas na margem leste, sugerindo que a entidade havia caminhado sobre as águas ou se teletransportado através do abismo. O terror religioso não tardou a florescer. O reverendo Musgrave, vigário de Manhead, viu-se diante de uma congregação à beira do colapso, onde homens armavam-se com um crucifixo e evitavam áreas chamadas de Caminho do Diabo. Para acalmar os fiéis que juravam ter ouvido risadas diabólicas, ecoando nos campos ou sentindo o cheiro de enxofre, Musgrave lançou a teoria de que as marcas pertenciam a cangurus que teriam escapado de um zoológico particular. Anos depois, ele admitiu que a história foi um artifício pastoral para substituir o infernal pelo exótico e preservar a ordem social. A ciência vitoriana também tentou intervir através de Richard Owen,
um dos maiores naturalistas da época e rival de Darwin. Owen sugeriu que texugos, sendo animais plantígrados, poderiam ter deixado as marcas se estivessem ativos em grande número, mas ele não soube explicar a distância de 160 quilômetros percorrida em apenas 6 horas na escuridão, o que exigia uma velocidade constante de 25 km por hora em terreno acidentado. Outra teoria falava de ratos do campo, cujos saltos na neve criariam padrões semelhantes a pequenos cascos. Uma ideia engenhosa, mas que falhava ao não explicar as marcas em telhados íngremes. Décadas depois, uma nova luz foi lançada sobre o caso com a menção a um balão experimental que teria escapado do estaleiro de Devonport. Segundo o autor Jeffrey Household, que citou o neto de um funcionário do estaleiro chamado Major Carter, o balão arrastava correntes e manilhas que tocavam o solo e os telhados conforme o vento levava em curso errático. Essa teoria explicaria a capacidade de saltar obstáculos, mas muitos questionam como o balão não ficou preso em árvores durante um percurso tão longo em um zigue-zague. Por fim, pesquisadores contemporâneos, como Mick Dash, propõe que o fenômeno foi um caso clássico de histeria coletiva. Em uma noite de clima extremo, diversos rastros comuns de pássaros, cervos e ratos teriam sido distorcidos pelo degelo e pelo medo, fazendo com que uma população supersticiosa conectasse pontos isolados em uma narrativa única de um visitante sobrenatural. Curiosidades da época relatam que o pânico foi tão profundo que o leite azedava misteriosamente e os animais nasciam com deformidades nos dias seguintes. Eventos que o folclore local rapidamente atribuiu à visita do demônio. O mistério das pegadas de Devon permanece como um espelho da condição humana. Mesmo em 2009, pegadas semelhantes foram relatadas na mesma região, mantendo viva a inquietação de que algo desconhecido ainda poderia caminhar entre nós. O verdadeiro legado não é a identidade do autor das marcas, mas a persistência de uma pergunta que ecoa por 170 anos. O que realmente aconteceu naquelas horas de silêncio absoluto e frio cortante? Talvez, como dizem os antigos moradores de Devon, certas noites nunca terminam. Elas apenas aguardam a próxima nevasca para serem cortadas novamente. Se você acompanhou até aqui, deixe nos comentários a sua teoria e meu muito obrigado.